E aí pessoal, como vocês estão? No tutorial de hoje eu vou te ensinar como estilizar o seu 3D dentro do After Effects usando a Environment Layer, que é um recurso que chegou na última grande atualização do After que rolou no meio do ano e que abre um leque de possibilidades pra gente estilizar 3D dentro do software. Bora pro tutorial! Para começar o nosso tutorial, então, a gente vai criar uma composição 1920 por 1080 com 6 segundos de duração. Vou alterar aqui para 6 segundos, 30 frames por segundo. Vou chamar essa comp de estrela. E para fazer esse tutorial, a gente vai precisar de dois assets externos. Um deles é esse vetor de estrela que eu vou puxar agora para dentro da composição. E também essa imagem que é um HDRI, que é muito usado em softwares 3D para criar ambiência. Eu vou jogar aqui dentro só para vocês verem como ela é. Que no 3D ela é usada para criar ambiência e para criar reflexos nos objetos 3D. E o que a gente vai fazer hoje é mais ou menos parecido com isso. Esses dois assets eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário do tutorial. E aí vocês podem pegar para usar se quiserem. Senão vocês podem usar outro HDRI ou também outro objeto em vetor ou qualquer forma. Se você quiser fazer uma forma direto dentro do After, você também pode. No caso, eu trouxe essa forma de fora, porque o 3D do After ele ainda não permite que a gente estilize certas formas. Então, se eu tentasse criar essa forma usando máscara, né, depois desse um merge na camada de Shape Layer, na hora que eu for extrudar não adianta nada. O objeto não teria esse espaço vazado ali dentro. Então, eu optei por trazer esse vetor de fora e transformar em Shape Layer aqui dentro do After. Então, eu vou começar dando um scale nesse objeto, vou deixar em 200, vou ligar aqui o Rasterize, vou aumentar um pouquinho mais, vou deixar aqui com 260, nesse tamanho aqui tá ok. Escalonei o quanto eu queria, agora eu vou clicar com o direito e vou criar Shapes from Vector Layer. Então, essa layer de vetor eu não preciso mais dela porque eu não vou usar, né? Como a gente vai extrudar, tem que ser a partir de um Shape Layer. Então, eu posso deletar ela, vou renomear para estrela, vou trocar a cor para branco e vou habilitar a camada 3D nesse objeto. Feito isso, a gente tem que trocar o renderizador que a gente está usando aqui para fazer essa composição 3D. A gente vai mudar para Cinema 4D e nesse caso é obrigatório que seja o renderizador de Cinema 4D. Se vocês tentarem usar o Advanced 3D, não vai adiantar porque ele não vai ter certas opções nos materiais do objeto que a gente vai precisar para fazer o tutorial. Então mudo para o Cinema 4D, venho aqui em Geometry Options, vou colocar a profundidade de Extrusion em 80, a profundidade de Bevel eu vou deixar em 2 mesmo, e o Bevel Style eu vou deixar em Angular. Se a gente rotacionar aqui o nosso objeto no Orientation, a gente vê que ele já tem profundidade, né? Vou zerar aqui, vou centralizar o Anchor Point, isso é bem importante. A gente centraliza o Anchor Point à tela, a gente vem aqui em Top View, no Active Camera, a gente vem para Top View para poder centralizar o Anchor Point também ao objeto, né? Então centraliza a tela e ao objeto para na hora que a gente animar esse Anchor Point estar bem centralizado. Então eu toco Y no teclado e segurando o Shift eu vou arrastando aqui o meu Anchor Point até ele tá mais ou menos centralizado assim no olhômetro. Eu vou deixar aqui em 100, que me parece estar centralizado. Volto para a câmera padrão, essa visão frontal. Aí eu vou deixar o objeto no Orientation um pouquinho virado, porque quando eu tô adicionando esses detalhes eu gosto de deixar ele um pouquinho assim 3/4. Volto aqui no Material Options agora, pra gente mexer em algumas coisas. Aqui de cara o Specular Shininess eu vou deixar em 50, Metal eu vou deixar em 100 mesmo, e tem uma coisa que a gente vai usar, que é essa opção aqui, Reflection Intensity, que a gente vai deixar em 100%. Só que veja só, se eu ligar essa opção agora, deixar em 100%, esse objeto fica escuro. Por quê? Porque quando a gente liga essa opção, deixa em 100%, você coloca em 100% a capacidade de reflexo que o objeto tem. Então, como não tem nada no nosso cenário, ele tá preto, que ele não tem nada para se espelhar, né, para refletir nele. E é aí que vem o pulo do gato, que vem o HDR, que a gente vai colocar aqui. Quando a gente joga essa camada de HDR aqui, que ela é também chamada de Environment Layer, seria uma camada de ambiência, a gente vai transformar essa camada aqui em Environment Layer, clicando com o direito e seguindo para Environment Layer. E quando a gente faz isso, ignorem esses pops que o After tá dando aqui, porque deu tela azul no meu computador aqui ontem, eu tive que reinstalar tudo e agora ele tá mostrando 1000 opções. Quando a gente transforma essa camada aqui, que é um HDR, em Environment Layer,
É como se ela se transformasse no ambiente que esse objeto de shape está inserido. Então, a gente ligou a capacidade de reflexo dele em 100%, então, a partir de agora, ele vai refletir tudo que está no ambiente. E a gente joga essa camada de environment justamente para criar esses efeitos de luz e sombra que a gente viu no objeto a partir dessa camada. Obviamente, está tudo escuro agora, não dá para ver, a gente vai adicionar algumas coisas, né, pontos de luz e tal, para nos auxiliar nisso. Então, a primeira coisa que eu faço antes de seguir nessa composição aqui é vir na camada do HDR e vou pré-compor essa camada, vou chamar de Envy Layer. Porque quando eu pré-componho essa camada, eu posso abrir ela e eu posso manipular aqui dentro agora, fazer coisas que vão influenciar diretamente no que está sendo refletido aqui nesse objeto, nessa camada. Então, para começar, eu vou adicionar alguns shapes, algumas elipses, para reforçar a luminosidade dessa imagem que vai ser projetada no nosso objeto. Porque, como vocês podem ver, ela é um pouco escura, né? Então, a gente precisa criar algumas coisinhas aqui, adicionar alguns detalhes para fazer com que ela fique mais clara e ajude a definir melhor o que vai ser refletido no objeto. Então, eu posso trancar essa camada, vou desabilitar o stroke. Eu vou criar alguns pontos de luz aonde não existem aqui nessa imagem que vai impactar no que é refletido no objeto. Então eu crio um aqui, não precisa ser muito grande, vou deixar mais ou menos aqui, duplico esse shape, vou puxar pra cá, duplicar de novo e puxar aqui pra baixo e diminuir um pouco. Se eu quiser eu posso aumentar também um pouco o tamanho desse aqui. Eles não precisam necessariamente ser o mesmo tamanho, né? Todos, isso pode variar. Feito isso, criados os shapes, agora eu vou criar um adjustment layer, vou chamar de blur. Vou puxar aqui um efeito de Fastbox Blur e vou colocar, a princípio, em 17. Assim, ele vai dar essa diluída nas bordas do shape e vai ficar mais natural na hora que refletir no objeto. Se a gente quiser, dá para colocar mais, menos, vale ir testando e vendo como fica isso. Outra coisa que eu vou adicionar aqui no próprio Blur mesmo, nesse Adjustment, é um Brightness in Contrast, que eu vou aumentar somente o brilho e vou colocar aqui em 90. Isso vai ajudar a gente a iluminar o objeto. Se a gente voltar aqui agora, ele ainda não tá muito claro, né? Mas a gente vê que já tem ali bastante influência do nosso HDR no que está sendo projetado nele, né? Já começa a tomar uma forma interessante. Agora a gente vai começar a adicionar alguns pontos de luz que vão ajudar a gente a reforçar a iluminação da cena e do objeto. Nesse caso eu optei por usar pontos de luz mesmo, porque para mim me deu mais liberdade para criar alguns pontos e colocar eles em lugares estratégicos de maneira que não estoure a luz no objeto e eu consiga controlar melhor alguns detalhes de luz, sombra e cores também. Então eu vou começar adicionando o primeiro ponto, clicando com o botão direito aqui, vindo em New, Light, vou mudar para Point. Esse primeiro point vai ter 130 de intensidade, vai ser branco mesmo. E eu vou ir posicionando ele mais para essa área lateral esquerda do objeto primeiro, mais ou menos aqui. Já tá dando um efeito bacana, uma luminosidade. Eu vou subir um pouco e vou ajustando. Um pouquinho mais para trás aqui, pode ser aqui mesmo, não tão para trás para ele não tirar tanto a luminosidade da frente do objeto. Agora eu vou duplicar essa camada, vou puxar esse objeto um pouquinho mais para cá e vou puxar ele para baixo, para iluminar a parte inferior aqui do visual do objeto. Mais ou menos aqui também. E tem um aqui em cima então e outro aqui embaixo. Deixar assim. Esse segundo ponto de luz eu vou deixar em 170 a intensidade. Quero que ele fique um pouquinho mais intenso, mas nem tanto. Vou duplicar novamente esse ponto de luz e agora eu vou puxar ele para o lado direito da tela para ele iluminar essa área aqui. Deixar ele nesse canto aqui, subir um pouquinho ele. Mas ainda assim vai ficar um pouquinho mais para baixo, né? Não tanto para cima, porque ele vai estar iluminando essa parte inferior aqui. E esse ponto de luz aqui eu vou adicionar uma cor nele, que vai ter o seguinte código: 867. FFF. E aí essa questão de cores, vocês podem também testar, colocar cores que vocês queiram, vai mais de gosto pessoal mesmo, mas eu tô fazendo mais com esses tons azulados. Então esse ponto de luz terceiro aqui vai ficar em 170 mesmo a intensidade, vai estar com essa cor um pouquinho azulada, roxeada ali. Eu vou duplicar de novo, vou trocar para branco. Esse outro ponto de luz, ele vai ser branco. Eu vou deixar em 200 a intensidade e vou subir ele, que ele vai auxiliar na iluminação nessa parte superior aqui.
Esse ponto eu vou jogar mais para trás, bem para trás. A ideia é que ele fique atrás do objeto mesmo, para dar esse recorte de fundo. Baixar um pouquinho. E aí vocês veem que vai se criando aqui um tipo de recorte no fundo do objeto, né, por dentro dele. Vou colocar ele um pouco mais centralizado aqui. E aí a gente já tem um pouco de iluminação no centro do objeto também. Se a gente der uma mexida aqui na camada, a gente já vê que já está mais iluminado, né? E já tem mais efeitos rolando, né? Efeitos de sombra e luz, que a gente ainda vai mexer e vai melhorar. Adicionado o quarto ponto de luz, agora eu vou adicionar o quinto ponto de luz. A cor desse ponto de luz vai ser diferente também, não vai ser branco. Eu vou deixar em 150 a intensidade. E a cor desse ponto vai ser do código 4648FF, que é um azul mais intenso. E esse ponto eu vou puxar mais pro lado aqui. Vou deixar ele mais ou menos aqui. E vou puxar um pouquinho para baixo também. Vou dar uma mexida nesse ponto de luz 4 aqui. Vou jogar ele lá pra frente. Que a ideia é que ele fique mais projetado à frente mesmo. Um pouquinho mais. E que esse outro ponto fique mais atrás do objeto. Vou duplicar pela última vez para criar o sexto e último ponto de luz, que vai ser 150 de intensidade. Vou deixar a cor branca. Vou puxar ele mais para a lateral, mais para cima. Deixar ele mais ou menos aqui. E ele tá ok nessa altura também. Beleza, a gente adicionou então os nossos pontos de luz. Seguindo aqui agora a gente vai adicionar uma câmera a essa composição, clicando com o direito em New Camera. Eu vou usar uma distância focal de 60 mm, pode ser uma câmera OneNode mesmo. A gente adiciona na cena e a gente vê que já dá aquela distorção básica por conta da lente. Então a gente ajusta o position da câmera bem para trás, a gente afasta bem a câmera do objeto e aí a gente vem nas opções de câmera e compensa essa distância com o zoom. Volta o objeto para próximo da câmera com o zoom somente e deixa ele mais ou menos no tamanho que já estava antes, né? Que era mais ou menos isso aqui. Feito isso, se a gente quiser, a gente pode voltar aqui na camada de Environment, dar uma mexida aqui no contraste e no brilho, se vocês acharem que ainda está escuro. Mas como a gente vai adicionar mais algumas coisas ao longo aqui do tutorial, vai acabar compensando isso quando a gente fizer a animação de rotação da estrela, que vai ser agora. Para fazer essa animação de rotação, a gente pode trancar essas camadas da câmera, dos pontos de luz e até do Environment Layer. A gente vem aqui nos parâmetros, vou zerar o Orientation e vou marcar um keyframe na rotação em Y. E vou deixar aqui a rotação no primeiro keyframe em 15 graus. Vou andar 50 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Segurando Ctrl e Shift, a gente anda de 10 em 10, né? Andou 50 frames. A gente vai marcar outro keyframe aqui e vai colocar a rotação em 1 vezes 20. Vamos dar easy nos 2 keyframes. Definir no teclado. Abre o gráfico e puxa as handles para a gente adicionar velocidade aqui. Por hora, a gente tem essa rotação. A gente já vê que dá para perceber uma estilização bem grande no objeto, né? Por conta do HDR que a gente adicionou, que criou essa projeção de imagem, luz e sombra no objeto. E depois de ter animado a rotação, se a gente quiser, como essa estrela, esse objeto é um shape layer, a gente pode abrir os parâmetros de path e também animar os paths desse shape, como eu vou fazer agora, animando os paths dessa estrela central aqui vazada. Para isso eu vou marcar um keyframe aqui no path, vou selecionar esses pontos desse shape central, vou selecionando até estar com todos eles marcados, seleciono segurando o Shift e após ter marcado todos eles, dou 2 cliques, venho no canto e segurando o Ctrl e Shift eu escalono para baixo. Dessa forma a gente diminui ou aumenta a forma desse shape. Vou andar aqui até 1 segundo e 10 frames, só para eu conseguir visualizar o objeto aqui. Depois eu vou ajustar onde esses keyframes vão ficar.
Como os pontos já estão selecionados, eu só dou 2 cliques de novo, venho no canto e segurando o Shift e o Ctrl eu escalono para cima essa abertura central que esse shape tem. Se a gente quiser dá para aumentar um pouco mais. Vou deixar assim. Vou novamente selecionar os 2 keyframes do F9, abro o gráfico e venho aqui animando, puxando as handles de um lado e de outro. Eu vou posicionar esse primeiro keyframe no frame 20 e depois eu vou posicionar esse segundo em 1 segundo e 20 frames. Se a gente quiser, a gente também consegue animar o path das pétalas dessa flor também. Seria esse path 2 aqui. E eu vou fazer esse processo também porque isso vai auxiliar na impressão que a gente tem que esse objeto está vindo do fundo da cena para frente, próximo da câmera. Então eu marco novamente, né, um keyframe aqui no path 2, que é correspondente às pétalas. Venho selecionando todos os pontos, como a gente fez anteriormente, segurando aí o Shift. Vou marcando todos os pontos, dou 2 cliques e vou fazer o mesmo processo. Vou escalonar para baixo, vou andar um pouquinho para frente, tela tá frontal de novo, e vou dar 2 cliques e escalonar para cima. A tela tá mais ou menos ali no tamanho de antes. Vou dar o F9 novamente e vou animar aqui puxando as handles. Se vocês quiserem, vocês podem marcar os 2 keyframes em ambos os paths primeiro e depois fazer essa parte da animação. Aí você garante que a influência de ambos os paths vai ser a mesma, né? E depois é só ajustar aqui os keyframes para o mesmo tempo. Se vocês quiserem, dá para também alterar o timing desses keyframes, começando esse path 2 a ser animado um pouquinho antes. Por exemplo, posso puxar ele aqui para iniciar em 10 frames para ter essa diferença de timing um pouco. Uma coisa que eu acho que rola da gente fazer também é animar a escala desse objeto, porque a gente vai criar essa ilusão de que o objeto está vindo lá de trás da cena, do fundo da cena, se aproximando da câmera. Então marco um keyframe no scale, vou andar 50 frames, 1, 2, 3, 4, 5, marco outro, volto pro início e vou colocar aqui no começo 150 de scale. Assim ele vai começar pequeno e vai terminar grande. Do F9 nos 2 keyframes e venho puxando as handles pra gente fazer essa animação de escala. Assim a gente cria essa ilusão de que o objeto está vindo lá do fundo da cena pra frente, se aproximando da câmera. Mas esse objeto ele está rotacionando e ele está parando, e eu quero que ele tenha uma rotação constante. Então, para isso, eu vou adicionar um null, que vai ser um controlador de rotação geral. Então, eu venho, clico com o direito, venho em New Object, vou puxar aqui para baixo, vou colocar controlador, vou nomear como Rotation. Vou centralizar o anchor point desse null, vou centralizar ele bem a cena, vou habilitar aqui as guide layers para garantir que o objeto esteja bem centralizado, né? Venho em um ponto da animação onde o objeto está bem centralizado. Se a gente quiser, a gente pode também, por exemplo, abrir o rotation do objeto aqui e aqui na frente zerar esse keyframe. Assim a gente garante que ele vai estar centralizado e a gente ajusta esse null bem centralizado ao objeto. Dessa forma, a gente transforma esse null em 3D também, vem no top view da câmera e arrasta, clicando com Y do teclado, o anchor point desse null bem ao centro desse objeto, igual a gente fez quando a gente transformou essa estrela em 3D. Eu vou deixar aqui nesse 100. Volto para a câmera padrão e parenteio a estrela a esse controlador de rotação. Posso abrir novamente essa camada da estrela, vir aqui e excluir esses 2 keyframes que eu marquei. Só para ter e excluir esse keyframe que eu marquei na rotação, só para zerar a posição, né? Que eu não preciso dele. Beleza, fizemos isso. Aí agora a gente vai adicionar uma rotação constante a esse objeto, que vai ser no rotation em Y. A gente marca um keyframe e esse primeiro keyframe vai estar em -8. A gente vai andar até 5 segundos aqui na nossa timeline e vai marcar outro keyframe em mais 16 graus na rotação em Y. Dessa maneira, quando a gente der play, a gente vai ter essa rotação constante quando o objeto chegar na posição final da rotação que a gente fez na camada da estrela. Vai continuar tendo esse movimento e a gente continua vendo ali aquele shading se movimentando pela posição do objeto, né?
Bom, mas existem algumas outras coisas que a gente consegue fazer aqui também para melhorar ainda mais o visual dessa estrela. Vocês viram que ela tá totalmente preta e branca, né? O Environment Layer tá com um shading totalmente preto e branco. Mas eu quero que ela comece preto e branco e em certo ponto esse shading fique colorido. Então, para isso, a gente consegue fazer algumas coisas dentro da composição do Environment Layer que vão influenciar diretamente no que está sendo refletido no objeto, né? Está sendo projetado no objeto. Então, aqui dentro, eu vou fazer duas animações diferentes que vão influenciar nessa projeção ali na outra composição. A primeira coisa vai ser criar um Shape Layer. Eu vou desativar essa camada do Blur por enquanto e eu vou criar um Shape redondo. Posso só duplicar desse Shape 3 aqui, vou mudar a cor, trancar essas outras camadas por enquanto. Vou renomear para Shape colorido e vou trazer aqui para esse ponto da tela. Vou fazer uma animação aqui de Size, vou zerar o Size, marco um keyframe no Size, 0, ando 40 frames, 1, 2, 3, 4. Vou marcar outro keyframe, aumentando o size, fazendo esse shape crescer, mais ou menos assim. Vou reposicionar ele para cá. A ideia é que ele seja grande mesmo. Ele pode ficar centralizado a tela, aqui na questão da altura, né? E eu vou habilitar o Gradient Fill. Vou ajustar o gradiente e aqui nas cores, aonde tá branco, eu quero que fique um azul. Pode ser esse azul aqui, um pouquinho menos escuro. Então eu vou puxar ele um pouco mais pro claro aqui. Pouca coisa, e aqui onde tá o ponto preto eu quero que seja um rosa. Então eu trago mais para esse tom de rosa choque aqui. E eu quero que o predominante do gradiente seja mais o azul mesmo. Vou deixar esse rosa um pouquinho mais escuro. Está aqui no gradiente porque o foco é o azul. E aqui o rosa eu vou colocar um pouco menos de brilho nele, para ele ficar assim. Beleza. A gente pode dar isso só no último keyframe, vir no gráfico e puxar em 100%. Aí ele vai crescer. E a gente vai posicionar esses keyframes para começarem no frame 20 dessa animação. Lembrando também de ligar novamente a camada do Blur. Quando a gente vê aqui na comp da estrela e ela rotacionar, quando a gente dá play na animação, a gente já vê que tem uma influência desse shape que a gente criou na iluminação da estrela. Dá para vir aqui na camada do Environment, puxar esse objeto um pouquinho mais para cá. E outra coisa que eu quero fazer também é acrescentar algumas animações nesses shapes que já estão distribuídos aqui também. Por exemplo, eu marco um keyframe neles, no Position, ando aí 40 frames, 1, 2, 3, 4, vou andar 50 e vou mexer no Position deles. Vou puxar esse daqui pra cá, por exemplo, esse outro aqui pra baixo e esse que tá aqui eu posso puxar aqui pra cima. Dou apenas um Easy, não preciso mexer na curva de animação e vou ajustar eles, puxando esses keyframes para eles começarem um pouquinho depois. Esse primeiro pode começar aqui, esse segundo um pouquinho depois e esse terceiro mais pra frente. Eles podem ter um tempo também diferente e aí a maneira como a gente anima isso daqui vai influenciar na projeção do objeto. A gente liga o Blur novamente e volta aqui na comp para ver como ficou. De cara dá pra ver que quando ela tá parada já criou-se essa projeção aqui de cores no objeto, né? Eu ainda acho que esse rosa tá um pouco forte, então eu vou escurecer ele um pouquinho aqui no gradiente. Eu vou colocar mais, deixar com menos brilho, né? E aí dando play a gente já vê que tem uma animação das cores sendo introduzidas no objeto, né? Sendo refletidas nele. E também aquelas elipses brancas que a gente animou, elas estão influenciando aqui. Isso é uma coisa interessante, porque a gente pode voltar aqui e ir ajustando essas camadas de acordo com o que a gente quer, né? Se a gente acha que tá muito claro, a gente pode puxar elas para outro lado. Por exemplo, essa camada aqui eu achei que ela subiu o brilho muito depois da animação ter terminado, então eu puxo ela um pouco mais para trás. Essa daqui eu posso puxar também e ir reposicionando caso eu ache que ficou muito claro, né? Por exemplo, essa daqui eu vou colocar um pouco mais pra cima. Se quiser dá pra diminuir o tamanho dela também. Essa outra também eu vou subir um pouquinho em cima do keyframe, né? Pra não marcar outro. O ideal é que sempre essas elipses estejam em pontos que estão mais escuros, né? A gente volta pra conferir. E explodiu em branco, então realmente é uma coisa de a gente balanceando a posição desses
shapes mesmo, né? Pra encontrar um equilíbrio, pra não ficar super estourado. Eu vou puxar esse outro aqui pra esse canto, onde ele não tá tão claro. Esse outro shape eu vou deixar aqui mesmo, pra esse canto aqui. O lance é que essas luzes, elas estão se cruzando, né? E também isso não é uma coisa muito boa. Então, vou criar uma curva para que elas não passem uma em cima da outra na hora da animação. E não tem problema, por exemplo, essa daqui sair da tela e aparecer depois, né? E essa outra aqui também, eu vou adicionar uma curva aqui para ela fazer essa volta. Assim elas não se chocam. Baixar aqui um pouquinho o ponto final dela. E a gente confere como ficou. E liga, né? Novamente o nosso shape colorido aqui crescendo. Realmente um trabalho assim de você ajustando também a questão do timing desses shapes e também a iluminação que vocês colocarem, né? É tudo sobre uma questão de existir um balanço aí. Então, ajustar o size, ajustar a posição, ajustar o momento da animação, né? Não existe uma lógica necessária. Tudo vai depender do resultado que vocês querem. Vocês vão mexendo e testando até chegar num visual satisfatório. É isso. Vai fazendo um trabalho de formiga mesmo, aplicando e conferindo. E além de ajustando dentro da composição do Environment Layer, claro que é sempre válido a gente conferir a questão dos pontos de luz, né? Como que a intensidade desses pontos está afetando o nosso objeto. Então, a gente pode rebalancear a intensidade dos pontos para deixar menos agressivo e estourado também. A gente vem conferindo aqui, desligando e ligando um ponto em um lugar e outro e vai balanceando para não ficar estouradão o visual. E para mim ficou satisfatório nesse ponto aqui, então a gente pode seguir adiante para um processo de composição. A gente vai então criar uma composição para complementar essa animação que a gente criou dessa estrela com shading, para a gente conseguir ter uma melhor visualização de como isso pode ser aplicado, né? Afinal, o objeto 3D ele já é bem apelativo visualmente, mas claro que uma comp em volta faz toda a diferença para incorporar ainda mais esse visual. Mas com relação ao shading, aos pontos de luz e aos shapes que vocês podem criar dentro da composição do Environment Layer, vocês podem ficar à vontade para testar outras cores, outros shapes, quantidade de shapes que vocês quiserem até chegar num resultado que fique satisfatório para vocês. Para a parte de composição agora, a gente pode fechar essa composição do Environment Layer. A gente clica aqui na camada da estrela, pode jogar para as pré-comps e arrasta aqui para criar uma nova composição para compondo ela. Vou chamar essa comp de estrela comp. Vou jogar aqui para as comps. Posso fechar as pré-comps por enquanto e fechar também essa outra composição aqui. E a gente vai começar criando uma outra composição que eu vou chamar de BG. Vai ter 6 segundos mesmo, em 1920 por 1080, 30 frames por segundo. E antes da gente começar a adicionar elementos aqui, eu vou apenas ajustar a ida e volta dessa animação. Então, eu vou andar aqui até 3 segundos, vou cropar essa composição, essa layer, né, essa camada, vou duplicar, vou arrastar aqui para o final, vou clicar com direito, vou em Time e vou dar Time Reverse Layer. Dessa maneira, a gente vai ter a ida e a volta dessa animação. Feito esse processo, a gente pode trancar essas duas camadas e agora eu vou criar uma nova comp, vou chamar de BG e vai ter esses mesmos parâmetros. 1920, 30 frames por segundo, com 6 segundos de duração. Vou jogar aqui para as pré-comps e a gente vai criar aqui então um sólido preto, vou dar OK, vou chamar de BG. E aqui a gente vai criar um gradiente nesse background. Para fazer esse gradiente, a gente vai criar alguns shapes, algumas elipses e distribuir ao longo da tela para a gente conseguir criar um efeito de gradiente se movendo, que fica com um visual bem interessante. Para começar então, eu vou começar criando algumas elipses. Ela vai ter o fio sólido. Vou trocar a cor dessa primeira elipse para esse azul aqui. Vou clicar segurando o Shift. Vou diminuir o tamanho dela para mais ou menos esse tamanho aqui. Vou jogar aqui para cima. Vou duplicar essa camada.
jogar aqui pro lado, vou diminuir bem o tamanho dela, vai ficar mais ou menos desse tamanhinho, posicionada mais ou menos aqui, e eu vou mexer um pouquinho nesse azul, deixando ele um pouco mais saturado e um pouco mais claro, assim. Vou de novo pegar essa elipse, duplicar, jogar aqui para baixo e vou mudar a cor para essa cor aqui, que é um tipo de marrom, e vou aumentar um pouquinho a escala, deixando desse tamanho. Essa elipse aqui eu vou jogar um pouquinho mais para cima aqui, nesse tamanho, para ela tá ok. Essa outra aqui eu vou aumentar um pouquinho. Vou pegar essa outra elipse azul aqui, vou duplicar de novo e vou jogar ela aqui para esse ponto mais ou menos. Ela vai ter a mesma cor dessa outra elipse aqui, então eu já troco a cor e deixo posicionada aqui. Vou duplicar de novo, jogo aqui para baixo, aumento um pouquinho o tamanho, e aqui eu quero um azul um pouco mais vivo, então eu vou colocar esse azul aqui, mas eu quero que ele seja um pouquinho mais escuro, então eu coloco um pouco mais de saturação e escureço também, deixando assim, escurecer um pouquinho mais, assim. Posso duplicar de novo essa elipse pela última vez, jogo aqui para cima. E vou colocar um rosa. Vou escolher esse rosa aqui. Feito esse processo, a gente vai novamente adicionar um Adjustment Layer. Vou chamar de Blur e vou puxar de novo um Fast Box Blur para os efeitos aqui. A gente vai colocar o valor desse Blur Radius em 180. Você vê que ele vai dar uma boa diluída aí nas cores e tornar isso um gradiente mesmo. Mas antes de a gente poder habilitar esse blur e jogar na nossa composição, a gente precisa adicionar nessas elipses uma expressão de wiggle com loop, porque eu quero que esse gradiente ele esteja ali se movimentando, né? Tenha um leve movimento. Para isso a gente precisa que eles tenham ali uma movimentação constante. Eu vou fazer isso com uma expressão de wiggle. Vou trancar aqui essa camada do blur por enquanto. Vou abrir o position dessa primeira elipse. Vou segurar o Alt para clicar no reloginho de position e vou colar essa expressão de wiggle que vocês conseguem encontrar na descrição do tutorial. E aí aqui nos parâmetros a gente vai mudar a frequência para 1. A amplitude eu quero variar entre essas elipses de 60 a 100. Então eu vou começar colocando 80 nessa primeira. E a gente também tem que alterar aqui os seconds to loop, que são 6 segundos o total da duração dessa composição. Aí a gente vai ter esse movimento aqui constante e loopado dessa elipse. Quando finalizar ali o tempo da composição, não vai dar aquele crack na posição dela. Basta a gente vir aqui no Position, clicar com o direito e copiar a expressão clicando em Copy Expression Only. A gente abre o Position da segunda elipse, clica em Position e cola. A gente abre o parâmetro e a gente vai alterar aqui a amplitude, variando aí de 60 a 100. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar ela em 60. E a gente vai fazendo esse processo de copiar a expressão e colar e alterar ali o parâmetro até a gente fazer isso em todas as elipses. Adicionado o wiggle em todas as elipses, agora sim a gente ativa o blur e a gente vê que a gente vai ter esse movimento aqui acontecendo no background. E aí quando a gente vê com o blur, a gente vê se tem que ajustar alguma coisa, algum time aí do wiggle. No caso, eu vou querer ajustar dessa elipse grandona. Eu vou botar a frequência dela em 100 para ela ter mais movimento. Beleza? Aí a gente vem aqui na comp da estrela e joga esse background aqui. E a gente já tem essa iluminação no background que dá um visual interessante, né? Com o nosso 3D acontecendo aqui. Adicionado então o nosso background com gradiente, a gente pode seguir adiante. Posso até trancar esse background. Vou criar uma nova composição. Vou chamar de grid. Depois eu vou adicionar um grid aqui também. Vai ter os mesmos parâmetros da outra comp do background. Dou OK. Crio um sólido. Chamo de grid, vou puxar o efeito de grid aqui, vou mudar aqui no size from, vou colocar o width slider, que facilita pra gente, né? A gente vai deixar então ele bem pequenininho, tipo assim, bem pequeno mesmo, e o border eu vou colocar em 2, deixar um pouquinho maior, né? Vou colocar um pouquinho mais, porque a ideia desse grid é que ele seja como uma textura no nosso background. Então aqui a gente não vai fazer nada além disso, a gente vai apenas criar o grid mesmo. Aí a gente vem aqui na comp e puxa esse grid aqui para cima do background. Ele pode estar numa cor mais cinzenta, então eu posso alterar isso aqui mesmo, nesse cinza do after, que é
Aqui pegou 26, 26, 26, mas se a gente quiser a gente pode trocar pro 23, 23, 23, que é um cinza mais escuro. E aí, quando a gente vem aqui, a gente tem essa texturinha aqui no fundo. E aí, para essa textura, eu vou criar uma máscara, porque eu quero que essa textura fique somente nas bordas da composição. E o grid aqui, ele tá em 7.6, né? Vou deixar ele em 7, para ficar bem pequeno, bem quadriculado. Podemos fechar aqui o BG. Voltamos aqui na comp da estrela. E eu vou criar uma máscara clicando 2 vezes aqui na ferramenta de Ellipse Tool. Vou dar Invert nessa máscara, né? Então eu quero que ela seja Subtract ao invés de Edge, para ficar só nas bordas. Vou clicar 2 vezes e vou diminuir um pouquinho ela dessa maneira. Vou abrir o Feather da máscara e vou suavizar as bordas. Suavizar bastante. Deixar em 600 aqui o Feather. Vou abrir a opacidade e vou diminuir para 50, 60, né? Eu quero que apareça, mas que seja somente um detalhezinho, né? Para ficar esse highlight, esse foco no objeto no centro. Podemos trancar o grid também. Se a gente quiser, a gente pode aumentar a opacidade um pouco também, né? Vai aí também do gosto de vocês. Para mim, me agrada assim. Se é uma coisa mais sutil, vou deixar em 70 para aparecer um pouquinho mais. Além disso, na minha composição eu adicionei algumas firulinhas que envolvem textos, né? Então eu vou criar um texto aqui, venho na ferramenta do texto, clico e arrasto, vou colar esse texto que eu peguei do Lorem Ipsum Generator. Vocês podem colocar o texto que vocês quiserem. Era mais para tipo ter um preenchimento, ter algumas linhas de texto mesmo, né? Esse texto eu quero que ele esteja na fonte Bebas, então eu vou deixar ele aqui na fonte Bebas PUC, para ele ficar mais fininho mesmo. E aqui o scale eu vou diminuir para mais ou menos 40, 60. Aqui ele pode ter um distanciamento entre as letras, assim. E eu vou rotacionar aí em 90 graus, para ele ficar aqui, né? Vou deixar ele assim, centralizado. E vou puxar um pouquinho para cima, assim. Mais ou menos assim. Agora eu vou escrever outra palavra, né? Que é Simplicity. Aqui eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte. Vou colocar no Bebas regular. E vou diminuir também um pouco aí o tamanho dela. Vou novamente rotacionar em 90 graus. Pra gente encaixar aqui embaixo desse texto. Pode até ser o bold. E a escala aqui tá um pouquinho mais. Isso daqui não é necessariamente para ser legível, né? É só para ser mais aqueles detalhes mesmo que a gente vê em alguns designs que tem textos escritos. Eu acho que dá um visual bem legal. Vou diminuir esse texto corrido aqui para 50 para deixar mais detalhe mesmo. Colocar aqui, posicionar essa palavra aqui. Posiciono a linha usando o Align. Posso puxar um pouquinho mais para baixo. E vou criar um strokezinho. Pode ser com a espessura de 2 mesmo. Venho aqui e desenho esse stroke. E alinho com a nossa palavra. Esse stroke vai ter os cantinhos, as bordinhas arredondadas. E a gente tem aí esse detalhe. Posso fechar esse grid e agora eu vou criar uma outra comp. Que vai ter aí 600 de largura por 200 de altura. Eu vou chamar de dots. 6 segundos mesmo. Vou dar OK. Onde eu vou criar um stroke. Deixar ele centralizado, chamar de line e vou criar 2 bolinhas brancas, não muito grandes, acho que já tá enorme essa. Vou deixar essa linha aqui com 3 de espessura, vou chamar de dot 01 essa bolinha, trocar a cor. E vou diminuir o tamanho dela porque tá muito grande, pode ser 20 o tamanho, e centralizar na comp também. Beleza? Essa daqui tá posicionada, então antes de duplicar ela eu já vou adicionar uma animação de opacidade. Eu vou deixar esse primeiro keyframe com 100%, ando 10 frames, coloco aí 20, ando mais 10, coloco 80, ando mais 10, coloco 10, ando mais 10, coloco 60, ando mais 10, coloco 100, ando mais 10, coloco 0, clico aqui com o Alt no reloginho da opacidade, coloco uma expressão de loop out. Dessa maneira a gente tem um loop dessa animaçãozinha de opacidade. Quando a gente dá play ele fica assim piscandinho, né?
Aí eu vou duplicar. Se vocês quiserem, vocês podem diminuir mais o intervalo entre um keyframe e outro. Pra mim tá bom assim. Duplico esse dot. Vou puxar pro lado e vou diminuir o tamanho dele pra tipo 12, vai. Talvez um pouco menos, 15. Vou abrir aqui a animação do dot e vou apenas tipo excluir o último keyframe. E aí a gente tem essa variância de opacidade entre eles. E aí, se vocês quiserem, vocês podem selecionar os dois, duplicar, arrastar para o lado, arrastar um pouquinho mais, conferir aqui o alinhamento. E aí a gente tem esse efeitinho que dá um charmezinho, um efeitinho bem bacaninha. A gente pega esses dots, coloca nas pré-comps e traz aqui para a composição, para posicionar na parte superior, para ir adicionando aos poucos aí alguns detalhezinhos, né? Se vocês quiserem, dá para diminuir aqui o tamanho do stroke, ele tá um pouco grande, deixar ele assim, um pouquinho menor. Se quiser, dá para também diminuir a espessura, deixar em 2 para ficar um pouco mais fino e discreto. Aí a gente tem aí uma composição já rolando. Deixa eu só renomear essa linha para line. Aí é questão de reposicionar os dots, né? Esses elementos. Acho que aqui tá ok. Fora isso, eu vou duplicar esse texto Simplicity, vou puxar para cima, vou tirar a rotação e deixar em 0 e vou colocar 0,89. Aumentar aí o tamanho, não precisa ser tanto, deixar em 200, 180 e ajustar aqui no cantinho, dá para diminuir um pouco mais, sim, que a ideia é que realmente sejam tipo elementos gráficos que complementem o visual, né? Não precisa ser nada que influencie de fato, realmente é mais um refinamento visual do que a gente tá fazendo, pra gente não deixar esse 3D e essa animação num fundo preto chapado com uma sensação de que não tá finalizado. Quase finalizando por aqui, então a gente pode fechar essa comp dos dots, a gente cria uma nova composição, a gente pode chamar de lines, podemos deixar a largura em 600 mesmo, e a altura a gente pode deixar em 400, e a gente cria aqui alguns strokes. Na verdade eu vou deixar essa largura um pouquinho maior, vou deixar em 800, então a gente cria aqui alguns strokes, vou criar o primeiro com 10 de espessura, não precisa ser muito longo, vou chamar de line 01, centralizo, vou puxar para baixo, vou arredondar os cantos, vou deixar um pouquinho mais espesso, vou deixar com 13 e vou adicionar um trim paths. Marco o frame no end, 0, ando 1, 2, 3, coloco em 100%, marco o start, ando 1, 2, 3 e coloco em 100%. Vou trazer aqui para trás, dar F9 e puxar as handles aqui no gráfico. Não precisa ser muito, senão ele fica meio fora de controle, então é mais para dar um detalhamento mesmo. E a gente puxa o start lá pro final. E aí com os keyframes marcados, a gente pode ir ajustando esse timing, né? Então eu vou diminuir um pouquinho, beleza, tá de boa. Vou reaproveitar essa linha, vou duplicar ela, jogar para cima, vou diminuir a espessura para 8, talvez um pouquinho mais, para 10, beleza. Vou de novo duplicar, jogar para cima e vou diminuir aqui a espessura para 6. A gente abre aqui os keyframes, posso cropar essas camadas e vou dar aí um offset de 1, 2, 3 frames entre cada layer. Aí a gente vai ter esse resultado. Vou pegar essa linha 3, vou duplicar ela de novo, vou trocar de cor, vou jogar um pouquinho para frente aqui, mais ou menos quando finaliza essa animação da linha 3, e vou aumentar o tamanho desse stroke, vou deixar ele maiorzão assim, centralizar ele a comp, inclusive centralizar esses outros também, né, com o auxílio aqui do grid, vou deixar aqui centralizado. Voltando a essa linha, a gente vai diminuir a espessura dela para 3, deixar bem fina mesmo. Vou aumentar aqui a camada dela porque eu quero que ela fique mais tempo na tela. Então eu jogo o start aqui do Trim Paths mais para frente. Não tanto, né? Pode ser menos. Tá ok. Eu vou de novo duplicar essa camada dessa linha. Vou aumentar a espessura do stroke, deixar em 10. Agora eu vou fazer esse ajuste, né? Eu vou no line 4 puxar aqui o start pra frente e vou ajustar o timing desse outro para que ele fique bem pequenininho. E puxo ele um pouquinho pra frente para ele começar um pouco depois dessa linha 4.
Quero que ele fique bem pequenininho. Menor ainda, tipo, seja tipo um pontinho só. E vou aumentar aqui o tempo entre os keyframes. Pra ser tipo assim mesmo. Ser tipo, passa a linha mais fina, vai crescer. Essa outra linha menorzinha vai passar e a linha mais fina vai sumir. Puxar um pouco mais pra frente, eu vou puxar esses keyframes um pouco mais pra frente também. E agora sim eu puxo essas um pouco mais pra trás. A animação é assim mesmo, a gente vai ajustando e ajustando e ajustando até ficar num ponto satisfatório. Puxar um pouco mais pra frente, puxar um pouquinho mais pra frente isso aqui também, pra ver. Quase lá. E puxo de novo. E mais um pouco. E essas duas camadas eu vou também puxar um pouquinho mais para trás, alguns frames. 3 frames. Para ela ter esse início mais dentro do final dessa animação, né? Selecionar todos esses outros keyframes e segurando o Alt eu vou aumentar um pouquinho o tempo deles. Aumentar um pouquinho o tempo deles. Beleza, tá? Mas como eu quero, eu vou cropar essa comp para ela ficar com 4 segundos. E vou aqui adicionar um glow nesse elemento do line 5. Aumento aqui bem o glow. A gente volta na comp da nossa estrela e adiciona as lines. Posiciona aqui onde achar melhor. No caso, eu posicionei aqui nessa parte inferior esquerda. Vou diminuir um pouco a escala, vou deixar em 70 e eu vou ajustar aqui. A gente pode fechar essa comp das lines. E essa comp aqui eu vou trazer um pouco mais para frente para que essas linhas comecem a passar quando a estrela já estiver aqui na frente. É isso. Aí elas passam e a estrela volta a diminuir de tamanho. A gente pode adicionar um glow no número 89 também. E se quiser também na palavra Simplicity, apenas copiando e colando. Para a gente ter aí alguns detalhes em glow. Para finalizar, vou passar um reflexo nessa estrela. Vou duplicar ela, essa primeira, duplico. E vou passar um reflexo quando ela estiver nesse ponto. Vou cropar essa camada aqui. Vou adicionar um fio branco mesmo, chapadão. Vou trocar o nome para reflexo e mudar a cor da camada. E aí nesse ponto aqui a gente vai criar uma máscara. E a gente vai animar o path da máscara. Marco um keyframe, puxo para cá, ando 30 frames e puxo para o outro cantinho. 2 só de um lado. E a gente tem esse resultado. A gente já tem uma comp mais estilizada, né? E para arrematar de vez, eu vou criar um adjustment layer. Vou chamar de textura. Vou adicionar um noise HLS. Claro, colocar 8 no lightness, que ele já dá todo um acabamento, né? E eu não me importo que ele fique em cima do 3D. Eu acho que dá até um visual legal. Vou também puxar um posterize time e vou colocar o frame rate em 18. E esse é o resultado, então, do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado do que vocês aprenderam hoje, do que eu passei aqui. Eu já estava há muito tempo querendo trazer esse tutorial de shading com Environment Layer, porque é uma coisa que eu descobri já tem uns meses,
que entrou na última atualização do After, né, na última grande atualização que rolou no meio do ano, que melhorou pra caramba aí o desempenho do 3D do After, e que agora possibilita que a gente consiga colocar essas camadas de ambiência para criar projeções em objetos 3D no After. Eu achei isso muito legal, acho que dá um visual muito bacana para esses objetos e abre também um leque de possibilidades muito grande, né? Porque a gente consegue aí agora criar objetos 3D no After bem mais estilizados do que era possível antes. Então é isso, espero que tenham curtido. Testem, se fizerem o tutorial me marquem o layer. Peço que deixem, por favor, feedbacks nos comentários, deixem likes também pra gente. E compartilhem o tutorial com alguém que pode gostar de saber dessa novidade que a gente tem no After 2024. Valeu demais e até a próxima, gente!